Shalom, tudo bem? Mais uma vez, juntos para estudarmos as Escrituras, para fazer saltar aos olhos os textos escritos por homens que foram capacitados para isso. Não fui eu quem escrevi, não foi você quem escreveu, foram esses homens que registraram aqui, e eu acredito muito, confio muito. Senão eu não estaria aqui. Senão você também não estaria aqui. Né? Então, ainda sob o título de Nova Aliança no Antigo Testamento, nós já vimos 3 vídeos. Este é o 4º vídeo. E dessa vez vamos mudar de livro. Vamos mudar de navio. Né? Vamos mudar o navio. O navio dessa vez, o profeta dessa vez, será o Miqueias. Quem já viu a minha série sobre Isaías, análise de texto e interpretação à luz do hebraico, foram 21 vídeos somente sobre Isaías capítulo 1. Vai lá e veja aos poucos os 21 vídeos, que você vai entender daquele contexto, você vai entender o contexto de Jeremias e o contexto desse navio aqui, chamado Mirá, ou Miqueias. Capítulo 1, versículo 1, só para a gente entender isso aqui. Palavra do Eterno que veio a Mirá, o Morashtita, nos dias de Jotam, Acás e Ezequias, os reis de Judá, que ele profetizou a respeito de Shomirone e Jerusalém. Pronto. Vai lá em Isaías capítulo 1, versículo 1 e veja se não é a mesma época. Tempo. Já foi? Conferiu? Beleza. Agora vamos para o capítulo 4 de Miqueias. Esse é o nosso capítulo para esse vídeo. Já viu os 3 últimos vídeos sobre isso? Tá. Capítulo 3, vamos começar do capítulo 3. Lembre-se que não tinha esse negócio de capítulo e versículo. Por isso que às vezes eu mudo para poder pegar o contexto. Capítulo 3, versículo 9. Escutai isto, ó chefes da casa de Jacó, dirigentes da casa de Israel. Não está escrito, escutai isto, ó nações. Preste atenção. Chefes da casa de Jacó e dirigentes da casa de Israel. Não é isso que ele está falando lá? Judá e Shomirone e tal. Que odeiam a justiça e pervertem a retidão. Isaías capítulo 1 fala dessa situação. Eles estão vivendo a mesmíssima época. Que cobrem de Sione com sangue e Jerusalém com iniquidade. Cujos juízes emitem sentenças por suborno. Isaías também fala a mesma coisa. Incrível, incrível isso aqui. Cujos sacerdotes ensinam pela paga. Cujos profetas adivinham por dinheiro. E que se dizem confiantes no Eterno, afirmando: o Eterno está entre nós. Portanto, nenhum mal nos advirá. Não é assim que as pessoas fazem? Falam falsidades, julgam por dinheiro e dizem: as pessoas aprontam, mas está sempre com isso na boca. O Eterno está comigo. Deus está comigo. Conhece pessoas assim? Então, o tempo todo não para de aprontar. Apronta aqui, ali, acolá, está todo o tempo todo. A vida da pessoa é aprontar. Mas na boca está sempre: o Eterno está comigo. Deus está comigo. Deus isso, Deus aqui, Deus isso, Deus. É Deus tudo que eu estou falando. Deus. O Eterno está com a pessoa o tempo todo. E a pessoa sempre aprontando. Tem pessoas assim. É profeta. Aqui ele fala de juízes e até sacerdotes. E também profetas. Ele cobre toda a maior gama da época, da região, a nível litúrgico, tudo. Cobre tudo. Todo mundo estava envolvido. Por isso que houve o exílio, né? Não foi à toa. Versículo 12. Portanto, por vossa culpa, Sione será arrasada como um campo. Jerusalém se tornará um montão de ruínas. E o monte do templo, preste atenção aqui, ó. E o monte do templo, grave, se tornará um amontoado de pedras perdido na floresta. Olha, por causa de vocês, juízes, sacerdotes e profetas, tudo será arrasado. Aí veio a Babilônia
E a Síria derrubou tudo, quebrou tudo, pisoteou tudo, levou todo mundo embora. Quase todo mundo embora. Se cumpriu. Isso aqui é fácil dizer que se cumpriu, porque é uma coisa passada. Nós estamos estudando algo que já passou. Mas quando se trata de profecias do futuro, as pessoas custam, né, acreditar, custa um pouquinho acreditar. E nós vamos ver agora as profecias para o futuro. O que ia acontecer? Se for no futuro imediato, tudo bem, mas você já viu, nós já estamos vendo nos 3 últimos vídeos, que a questão, o grande segredo, vou até anotar aqui, talvez faça parte do título. O grande segredo para o cumprimento das profecias do Eterno relativo à restauração é quando nós começarmos a ouvir os rumores do retorno das 10 tribos que foi para os confins da Síria. Esse é o grande segredo histórico que todo mundo que presta atenção à Escritura está esperando. Quando você ouvir rumores e as 12 tribos estão voltando, olha, foi descoberta isso. Eu tenho anotado onde estão as 12 tribos, mas eu não sei. Assim, eu anotei, eu estava num grupo, a gente estava estudando e tal, e aí eles foram identificados, tem nomes levemente modificados. É tipo Amon, não tem a herança deles? Hoje eles são chamados de Omã. Amon, é o mesmo povo. Então foi levemente modificado o nome deles. Mas eles existem e são praticantes da Torá. Não abre mão. Pois é. Quando esta multidão começar a retornar para Jebus, ou para Salém, mais conhecido como Jerusalém, aí começará a se cumprir uma atrás da outra as profecias, uma atrás da outra. Se isso não ocorreu ainda, então essas coisas que lemos e que vamos ler aqui também não ocorreram. Nós estamos falando de nova aliança no Antigo Testamento. Para essa nova aliança ocorrer, teria que ocorrer primeiro a união das 12 tribos. É uma questão de lógica. Você pode querer atropelar. Mas isso não quer dizer que o Eterno atropelou. Isso não quer dizer não. Quer dizer que aquilo que eu acho, o Eterno tem que fazer só porque eu acho? Por exemplo, imagine que eu diga agora para vocês, vamos abrir um parênteses aqui, vamos conversar. Imagine que eu diga para vocês aqui, eu sou caraíta e pronto. Aí o Eterno tem que ver os caraítas. Não. Eu que tenho que atropelar o que está escrito? Só porque eu acredito nisso? Não existe isso. Ou você confia no Eterno, ou você não confia no Eterno. Eu confio no Eterno, então tem que acontecer como ele falou. Ele falou que ia ter o cativeiro e teve. Ele falou que Jerusalém ia ser destruída e teve. Por que quando ele fala que terá que unir as 12 tribos não vai ter? Qual é o motivo? Ele está administrando a história, mas nesse ponto ele... Vou fazer o seguinte, o que é que o povo quer? O povo quer que eu atropele isso aqui e tenha outra... Ok, então vou passar por cima disso aqui. Quem disse que você manipula o Eterno? Eu não disse, não foi eu não. Eu não disse que você manipula o Eterno, nem eu manipulo o Eterno. O Eterno determinou, assim será. Se tem que ter um passo a passo, se tem que ter evento por evento, então assim será. Ele profetizou uma coisa, depois outra e aconteceu. Aqui não, aqui ele vai passar por cima só porque você quer, me deixa. Capítulo 4, versículo 1. Mas virá a ocorrer no fim dos dias, que o monte da casa do Eterno, né, será finalmente estabelecido como uma montanha mais elevada. Será exaltado sobre as colinas, e a ele fluirão muitos povos. Em Isaías 2,2 diz: fluirão todas as nações. E não é a profecia de Shiló, não? É a profecia de Shiló. O cetro não sairá de Judá até que venha Shiló, e a ele afluirão os povos. Então... Oxente, agora eu fiquei encabulado. Então Isaías sabia disso, então. Isaías sabia que essa questão de Shiló, a multidão afluiria a ele, a Shiló. A multidão, as nações afluiriam. Não estou falando de uma nação ou outra, estou falando as nações afluiriam a Shiló.
Jeremias também sabia, então? Sabia. Miqueias também sabia. Todo mundo sabia, só você que não sabia. Só você que não sabia. Todo mundo sabia que essa questão de Shiló, a multidão afluiria, os povos afluirão a Shiló. Qual foi o evento mundial que fez as nações afluírem a um centro? Nunca houve, não. Aqui é uma época, segundo Isaías, Jeremias, segundo a Escritura inteira, o Antigo Testamento inteiro, aqui é uma época que as nações irão para lá para aprender. Até hoje as nações vão para lá para guerrear. Então é óbvio que está acontecendo tudo o contrário. Então, Nova Aliança não tem. E Nova Aliança? Nova Aliança, Jeremias 31, internalizar a Torá, as nações conhecerão o nome do Eterno, de acordo com Ezequiel 37. Não aconteceu isso ainda. Nenhuma dessas coisas que eu estou falando aconteceu. Eu nem li o capítulo todo. Não aconteceu nada disso. Como, pois, foi estabelecida a Nova Aliança? A Nova Aliança não será estabelecida quando eu quiser. Ou quando, de acordo com o que eu quero, com o que eu acredito. Não vai ser. Independente de mim, a Nova Aliança viria hoje. Porque estaríamos já na restauração, estaríamos passando as coisas que passamos. Mas não depende de mim. Depende do cumprimento das profecias. Eu, como obediente à profecia, obediente às Escrituras, eu tenho que analisar o cenário mundial. Não é ficar fechado dentro da minha cachola, dentro da minha caixinha, dentro da minha ilha, dizendo eu estou certo, é aqui assim como eu acredito e acabou, porque a minha fé é assim. Não existe. Eu tenho que analisar o cenário mundial. O cenário mundial, as pessoas estão, as 10 tribos estão voltando para Jerusalém? Não. O cenário mundial, as nações estão indo para Israel para aprender as coisas, afluirão, é uma coisa louca. Tá? Afluir é a menção de um rio, né? Irão como rios para Jerusalém para aprender. Estão fazendo isso? Não estão. As nações estão querendo guerrear, criticar. Tem coisas ridículas lá que não deveria ter, né? Várias situações. O monte do templo não está lá, o santuário de Ezequiel 37 não está lá, não aconteceu nada disso. Então eu não posso esperar que exista. Para ali virão muitas nações que proclamarão, está aqui, ó. Proclamarão. Versículo 2: para ali virão muitas nações que proclamarão: vinde e subamos ao monte do Eterno e à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos. Acabei de falar. E nós trilharemos suas veredas, porque de Sião virá a Torá, a lei, e de Jerusalém a palavra do Eterno. Eu acabei de falar. Não vou nem explicar isso aqui. Eu acabei de falar e só fiz confirmar. Versículo 3: ele julgará sobre muitos povos. Muitos povos. Tá? Quem quer que você interprete como ele, julgará muitos povos. Quem quer que seja? Muitos povos. E decidirá as questões de nações poderosas, dos rincões mais distantes. Julgará as questões, decidirá as questões de nações poderosas dos rincões mais distantes. Então, quem quer ou o que quer que seja, decidirá as questões das nações. Então, alguém ou alguma instituição estará em Israel decidindo as questões das nações. Quando foi que isso ocorreu? Alguém ou alguma instituição dentro de Israel julgando, ou seja, Israel está como centro das nações, julgando as questões das nações. Quando isso ocorreu? Não é uma ou duas nações, não. A ele afluirão os povos. Shiló, vou declarar Shiló. O Shiló chegar lá a Israel, vai ser estabelecido a instituição. E essa instituição decidirá as questões das nações mais distantes. Me responde nos comentários. Quando foi que isso ocorreu? A Babilônia e a Síria entrou em Israel, destruiu tudo. Mais adiante, a Pérsia vai tomar a Babilônia e a Síria, aquela região. Depois os gregos tomarão, depois os romanos e até hoje nada.
É só pesquisar a história, não precisa de fé. Pesquisa a história, você vai ver que até hoje nunca aconteceu. Então, isso terá que acontecer para ser estabelecida uma nova situação, não uma nova aliança no sentido de mudar o que já foi estabelecido como para sempre. Mudar a situação. Saíram do Egito? Bom, vocês assistiram os 3 primeiros vídeos. Eu estou querendo acreditar que vocês assistiram os 3 primeiros vídeos dessa série. Em vez disso, não paramos aonde? Em coisas mais distantes. E fundirão suas espadas. Isso aqui é engraçado demais. Fundirão suas espadas e as converterão em arados. Não é isso que está acontecendo. E suas lanças em foices. Nenhuma nação levantará uma espada contra outra nação. Pronto, vamos fechar o vídeo. Muito obrigado pela sua visualização. Porque isso aqui mata tudo. Nenhuma nação levantará a mão contra outra nação. Nesse tempo aqui. Uma nação não vai brigar com a outra, não. E aí? Vamos ver o cenário mundial. Rússia e Ucrânia estão brigando. O Irã também está em guerra. Israel todo dia destrói um míssil. Não, tá não. Então, assim não. Nessa época que será estabelecida a nova aliança, uma nação não brigará com a outra nação. Não lutará, não. Está lutando hoje? As nações estão lutando hoje contra outra nação? Estão raciocinando bem. Não foi estabelecido. Porque se tivesse estabelecido uma nova aliança, uma nação não estaria brigando contra outra nação de acordo com essa profecia. Então essa nova aliança não chegou mesmo, não. Não chegou não. Porque não tem como. Nada aconteceu, nada das profecias aconteceu. Reunião dos povos, Shiló estabelecido, o retorno das 12 tribos, uma nação contra a nação. Nada. Mas, gente, então não aconteceu, não. Eu tô lendo, não estou usando hebraico, Você está vindo usar hebraico aqui? Você está vindo usar algum hebraico aqui? Não estou usando. Eu estou fazendo uma lida só. Se tiver, a não ser que esteja muito distante da sua versão. No vídeo anterior eu mostrei a versão, né? João Ferreira de Almeida mesmo, normal. Em vez disso, cada homem se sentará sob a sombra de sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém os assustará. Ué? Porque assim determinou a boca do Eterno dos Exércitos. Isso aqui para mim é forte. Para você não sei, mas para mim é forte. Isso aqui está dizendo que cada homem se sentará sob a sombra de sua videira e debaixo de sua figueira, e ninguém os assustará. Vamos ver como é que está o Brasil. Brasil. Chegou, a nova aliança está aqui já. Que será para todas as nações. Todas as nações conhecerão o Eterno, segundo Ezequiel 37. Então, cada um se sentará debaixo da sua figueira e ninguém os assustará. Brasil, não Brasil. Deixa eu ver se é. Então é o seguinte, eu vou ali, numa região aqui atrás, sentar ali debaixo daquela árvore. Com certeza, já chegou a nova aliança. Então eu vou sentar ali, ficar em paz ali, então, tomar uma fresquinha ali até umas horas. De noite, quando chegar assim, de noite, umas 10 horas da noite, eu vou sentar ali, chamar a turma, sentar ali numa colina ali, embaixo de uma árvore ali. E tá tudo em paz. Aqui no Brasil tá tudo em paz. Já chegou a nova aliança. Em Israel também tá tudo em paz também. A faixa de Gaza tá tudo bem. O Irã tá tranquilo. A Ucrânia tem paz, seguindo seus passos, normal. Estão até construindo, A Rússia se aquietou porque chegou a aliança de paz. Então, tá tudo tranquilo. Ainda bem que o mundo tá em paz. Não preciso dizer nada não, né? Quer que eu diga mais alguma coisa? Depois disso tudo, né? Pois todos os povos, cada qual seguirá em nome do seu Deus. Nós, porém, seguiremos em nome do Eterno nosso Deus para sempre. Então, nesses dias aqui. Mas virá a ocorrer no fim dos dias. Isso aqui tem que ocorrer. O estabelecimento da nova aliança. Isso aqui tem que ocorrer. Se não ocorreu,
Então não foi estabelecido ainda. Não é uma questão difícil de entender, não. Qualquer criança entende. Entendeu? Meu filho, ó, papai, não está tendo aula não, meu filho. Quando a professora chegar, terá aula. Pode ficar sossegado. Mas não está tendo nenhuma aula, papai. Mas quando é porque não tem professores ainda. Não chegaram os professores ainda, meu filho. Você tem que entender. Quando chegarem todos os professores, você vai ter todas as aulas de todas as matérias da sua série. Aí passa um ano depois, o filho, papai, por que ainda não está tendo aula? Porque ainda não chegou os professores, não chegaram os professores. Um ano depois, a mesma criança, papai, por que não chegou? Não, meu filho, chegou os professores, mas não está tendo aula. Pô, para, né? Se chegassem os professores, teria aula. Se não tem aula, é porque não chegaram os professores. Se tivesse chegado uma nova aliança, de acordo com Jeremias, não estou negando nova aliança, eu estou dizendo que se tivesse chegado uma nova aliança, de acordo com os profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel, Miqueias, teria chegado a paz. Teríamos as 12 tribos. Eu mesmo tenho vontade de perguntar determinadas coisas a algumas pessoas de algumas tribos. Né? Eu tenho vontade de perguntar a Tera. Ô Tera, fala a verdade aqui pra gente. Não vou falar a ninguém não, só para o mundo inteiro. Por que vocês... Sério, por que você saiu de Ur? Aí ele vai dizer, não tem Tera aqui. Não tenho como conversar, ele não ressuscitou não. A era da ressurreição não chegou ainda. Olha que se for falar de ressurreição, aí acabou-se tudo. Então, gente, não tem como essas profecias terem sido cumpridas. Então, eu não acredito em nova aliança ter chegado. Nova aliança que eu estou falando, estou criticando nada, estou falando de Jeremias. Jeremias é quem fala de nova aliança. Tá? Tem outros textos também. Mas Jeremias é aquele texto, Jeremias 31, 31, o principal. Entendeu? Então, estou falando da aliança que foi prometida no livro de Jeremias, a união das 12 tribos, aqui em Miqueias e em Bereshit, o estabelecimento de uma instituição chamada Shiló, se você quiser imaginar que seja uma pessoa que seja, mas afluirão os povos. Se os povos não afluíram, ainda não aconteceu. Todo mundo indo para lá sendo ensinado, segundo Miqueias capítulo 4. Aconteceu? Não. Então, tchau. Ok? Ok? Tranquilo? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, fazer o seu comentário, que é muito importante, concordando ou discordando, e compartilhar. Chama outras pessoas também para o debate, para a gente conversar. Não vou fazer aqui na Gina, é para a gente conversar, e bater um maior papo aqui, e de repente transformar em outra série, enfim. Muito obrigado pela sua visualização, nos veremos no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like. Shalom.